enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Todo louvor e toda honra ao nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor,
minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, a igreja, aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Podem se sentar, por gentileza. Vamos abrir a Bíblia e vamos orar em cima de uma promessa de Deus. Essa promessa está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler juntos essa promessa de Deus. O que é que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Charles Spurgeon, comentando esse versículo, ele fala que no céu há um banco. Ele chama de banco celestial. E que cada promessa de Deus é um cheque assinado por Ele, onde a gente pode descontar esse cheque, não pelo saldo médio seu que está negativo, mas pelo saldo médio de Jesus. É pelos méritos dele. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Então é por meio de Jesus, pelo saldo médio dele, pelos recursos dele, que nós podemos ser supridos. E aqui tem uma coisa muito importante, porque fala de necessidades. Não fala de desejos, não fala de vontade, fala de necessidade. E sempre, quando a Bíblia fala sobre suprimento de Deus, sempre se aplica às nossas necessidades. E Ele sabe, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Então, você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus nessa noite, mas antes nós vamos orar. Orar. E hoje nós vamos orar de pé. Fica de pé, por gentileza. Vamos formar as duplas de oração. E vamos levantar um clamor calvinista pentecostal. Tem esse ou não? Clamor de oração, de fervor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós nessa. O Senhor conhece aqui cada uma das nossas necessidades. O Senhor é poderoso para suprir. Amém? Você crê nisso ou não? Então vamos orar. Põe um sonzinho na caixa aí, meu irmão. E nós vamos orar. Depois o pastor Hernandes. Hoje a oração é de luxo. O pastor Hernandes não prega hoje, ele só ora. Você vai quebrar o silêncio orando para nós.
Bendito é o teu nome, ó Deus, porque tu és o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Consolador, o Deus da nossa salvação. Não há outro Deus além de ti, não há Deus como tu, só tu és Deus, digno de receber a honra, a glória, o louvor e o domínio para sempre. Nós estamos admirados com os teus atributos, com a tua glória, com a tua majestade, com a magnificência do teu ser. Tu és o único Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, soberano. Tu és o Deus verdadeiro, tu és o Deus fiel, tu és o Deus bom e misericordioso, tu és a razão da nossa vida, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz, tu és a nossa justiça, tu és o nosso quinhão, tu és a razão do nosso viver. Nós viemos aqui nesta noite para te adorar, para proclamar o teu nome, para exaltar a tua majestade, para dizer que nós somos muito felizes porque fomos amados por ti desde toda a eternidade, fomos atraídos com cordas de amor, fomos libertos do pecado, remidos pelo sangue. Hoje temos a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ah, meu Deus, que a tua glória encha esta casa, que a luz do teu rosto enche este lugar, que a tua presença inunde este ambiente, que o nosso coração se dobre e se renda à tua majestade nesta noite. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu Filho, bendito seja o Deus Espírito Santo. Aqui viemos para adorar-te, ó Deus Trino, em o nome de Jesus. Aleluia, amém. Vamos cantar a Deus um hino de adoração e vamos também consagrar os dízimos e as ofertas. Vocês estão vendo aí, em plena construção. Vocês, quando passarem na saída, vocês vão ver, chegou ontem o gerador, que vai manter toda a iluminação aí. Pagamos à vista 350 mil reais no gerador, né? E vamos gastar 8 milhões de reais na montagem dessa tenda. E até agora, acho que nós estamos na metade. Então, que Deus toque o seu coração, que você seja um ofertante generoso. Você que está aqui, você que está longe aí, pode fazer um Pix, uma transferência. Vamos juntos edificar esse local para a glória de Deus. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todo. Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todo. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força.
Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder, contigo está o enriquecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém, irmãos. Bem, podem sentar, irmãos. No nosso Conexão com Deus tem como ponto central a exposição da palavra. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Rafael Abdala, pastor da Igreja Batista de Guarapari. Ele é muito querido aqui na Igreja de Pinheiros, é um colega, e com muita satisfação nós entregamos o púlpito para ele pregar a palavra. E também hoje ele está fazendo aqui oficialmente o lançamento do seu livro, né? O primeiro livro, ele está com 30 anos, pastor? 29. Então vai nascer o José, então ele já tem um filho. Escreveu um livro, plantou uma árvore e aí pode morrer. Né? Pastor Hernandes conhece, mas ele, pastor, você quer fazer a apresentação aqui? Tá bom? Então, Rafael, você é da casa aqui, certo? Que Deus possa usá-lo nessa noite para abençoar as nossas vidas aqui através da exposição da palavra. Pessoal da Liberdade está aí? Levanta a mão. Pastor Rafael é pastor da Liberdade, pastor. Suas ovelhas fiéis aí, certo? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, pastor. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Muito obrigado, pastor Arival, pastor Hernandes, pela honra. É sempre um privilégio ocupar esse púlpito dos mais respeitáveis desse país. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, o capítulo 4. Nós vamos considerar do verso 1 ao verso 7, e esse é o texto que dá fundamento ao livro O Deus Provedor. Cada versículo da exposição dessa noite é um capítulo que tenho o privilégio de partilhar com você. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu, mas tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então lhe disse o profeta: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita da tua botija nas demais vasilhas e coloque à parte aquela que estiver cheia.
Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse: trazei-me mais uma. E ele respondeu: já não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e este a disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém. No que diz respeito às necessidades materiais da nossa vida, nós temos no evangelicalismo brasileiro pelo menos dois extremos que são perigosos. De um lado, nós temos o perigoso extremo da teologia da prosperidade, que ao longo de alguns anos, com altos e baixos da sua divulgação, vem tentando ensinar ao nosso povo que Deus tem um preço, e que se você descobrir direitinho o preço desse Deus, você conseguirá comprá-lo. Você pode comprá-lo através de uma rosa ungida, você pode comprá-lo através de uma vassoura capaz de varrer maldições, você pode comprá-lo através de uma rosa ungida para perfumar a sua casa, você pode comprá-lo mais recentemente nesta cidade, por meio de uma caneta ungida para aprovação em concurso público, acredite se quiser. A teologia da prosperidade, a presença desse Deus mercantilista, capaz de fazer troca. E ela desvirtua um princípio que é bíblico, o princípio da semeadura, o princípio da colheita. Mas coloca na semeadura e na colheita uma intenção que não é favorável à luz do Evangelho. A intenção do ganhar pelo ganhar. Mas, da mesma forma que nós consideramos extremada a teologia da prosperidade, e nós rechaçamos esse tipo de pensamento que não encontra respaldo nas Escrituras, há do outro lado um outro extremo que é igualmente perigoso. E no Brasil, nos últimos anos, pelo menos nas últimas décadas, tem se acentuado novamente aquilo que ficou conhecido como a teologia da pobreza, a teologia da miséria. Preceitua-se que quanto mais pobre você for, melhor. Que uma das formas mais dignas de você se apresentar a Deus é na plena escassez, na plena carestia. A teologia da pobreza vai dizer que quanto mais miserável você for, mais perto de Deus você se encontra. A teologia da pobreza vai dizer que quanto mais falta você passar, mais você terá de evolução espiritual. Você pode fazer os seus votos de andar com o seu pé descalço e os seus grandes votos de pobreza, porque confunde-se a piedade com a falsa humildade. E assim como a teologia da prosperidade é perigosa, a teologia da pobreza ou da miséria igualmente o é. E o que a Escritura Sagrada nos propõe, muito especialmente nesse texto, é um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. O que nós podemos chamar de teologia da provisão, ou de um caminho de provisão, ou o Deus provedor. Não o Deus mercantilista que tem um preço e se você descobrir, você poderá comprá-lo, e não o Deus que tem prazer na sua miséria e na sua pobreza extrema. Não, o Deus provedor. Porque o meu Deus, como acabamos de ler em Filipenses 4, segundo a sua riqueza em glória, há de prover em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Portanto, a melhor palavra que eu encontro para essa noite não é nem prosperidade e nem miséria. A melhor palavra que eu encontro à luz da Escritura Sagrada é a palavra provisão. Eu quero lhes falar acerca do Deus provedor. Cada um desses versículos traz um princípio sobre esse Deus e sobre a provisão divina. E o primeiro princípio está logo no versículo 1. O princípio é: faça investimentos espirituais. Diz o texto sagrado que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Essa mulher está passando por uma situação muito difícil, angustiante em vários aspectos. Ela sofre a incidência do luto, teve que sepultar o seu marido. O seu marido era um aluno da escola de profetas de Eliseu, e ela passa a vivenciar um desgaste muito grande pela escassez de recursos. E a escassez de recursos daquela mulher não apenas é incapaz de promover a sua subsistência, como a levou a um ciclo de endividamento impagável. Os credores naquele tempo tinham algum direito, por ordem de estabelecimento,
Primeiro entrava-se lá naquela casa e fazia-se uma avaliação da quantidade de bens que aquela mulher eventualmente tivesse para saldar a dívida. Mas poderia ser que a totalidade dos seus bens fosse incapaz de saldar o débito, o que dava ao credor um direito, o direito de levar os filhos, o direito de levar a descendência do devedor como escravos para pagamento da dívida. Diferente do direito de hoje, em que em tese um oficial de justiça tem um horário a partir do qual pode entrar na sua casa e até o qual pode entrar na sua casa. Naquele tempo o credor poderia entrar em qualquer momento do dia, da tarde, da noite ou da madrugada para levar aqueles 2 meninos como escravos para pagamento da dívida. A senhora que é mãe consegue raciocinar o sentimento dessa mulher? Será que ela consegue ter uma noite plena de sono? Será que ela não diz, é nessa madrugada que vão levar os meus garotos? E pior, vão levar os meus garotos pela minha incapacidade de pagar uma dívida. Essa mulher administra o luto, essa mulher administra a escassez, essa mulher administra a dívida e essa mulher administra a possibilidade iminente de a qualquer momento perder os seus filhos. Mas você leu junto comigo o texto todo. Por mais angustiante que seja a situação, o Deus provedor sempre aparece. E eu quero destacar uma expressão do verso 1. A expressão é: tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Essa expressão muda toda a história. Porque esse falecido marido, com todo respeito, não é nenhum exemplo para nós, sob o ponto de vista de investimentos materiais. Ele não tem nada a nos ensinar sobre investimentos materiais. Se essa igreja quisesse promover um simpósio sobre finanças à luz da Bíblia, esse homem não poderia ser convidado se vivo. Ele morreu e olha a miséria que está a sua família. Ele morreu e olha a penúria que está a viúva. Esse homem não tem nada a nos ensinar sobre investimentos na bolsa. Esse homem não tem nada a nos ensinar sobre previdência, sobre precaução financeira. Mas conquanto tenha sido um fracasso nos investimentos materiais, o testemunho da sua senhora é: tu sabes que ele temia ao Senhor. Porque os principais investimentos da vida não são aqueles que o dinheiro pode comprar. Os principais investimentos da vida são os espirituais. Em que pese aquele homem não ter sido feliz, não ter logrado êxito em deixar um dinheiro debaixo do colchão, aquele homem deixou um legado de fé, um legado de esperança, um legado de espiritualidade. O testemunho daquela mulher não é: tu sabes que ele foi um bom administrador, até porque não foi. O testemunho não é: tu sabes que ele foi um grande financista, economista, até porque não foi. Mas o testemunho daquela mulher foi o principal dos testemunhos que qualquer um nesse auditório precisa ouvir. Tu sabes que ele temia ao Senhor. O princípio é: faça investimentos espirituais. Eu e você conhecemos muitas pessoas que já tiveram muito e quebraram, perderam, faliram. Mas não há ninguém nesse mundo que tenha investido espiritualmente e tenha sido desamparado pelo Senhor. Disse o salmista: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Entre em qualquer livraria desse país, nas prateleiras dos mais vendidos são os 5 passos para ser um milionário, os 10 passos de uma liderança altamente eficaz, capaz de ganhar muito dinheiro, os 15 passos para você fazer o seu primeiro milhão. Acesse os vídeos mais visualizados nos canais de stream no YouTube e você verá os 10 passos para você fazer o seu primeiro milhão. Ei, se você não fez o seu primeiro milhão ainda, primeiro, bem-vindo ao clube. Segundo, você é uma pessoa normal. Você é gente que está caminhando, que está construindo. Sabe o que nos falta? Um apego pela piedade, pelas disciplinas espirituais, pelo fervor espiritual. Faça investimentos espirituais. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas há um segundo princípio no verso 2. O princípio é: faça um inventário da vida. Faça um inventário da vida. Então lhe disse o profeta: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa.
Precisamos prestar atenção na pergunta de Eliseu, porque a pergunta de Eliseu estabelece um contrassenso. Porque, em regra, quando você está diante de alguém em penúria, quando você está diante de alguém com miséria material, você não pergunta o que essa pessoa tem, você pergunta o que falta. Você não pergunta o que a senhora tem, você pergunta o que a senhora não tem. Mas a pergunta do profeta é perspicaz. A pergunta é: o que a senhora tem na sua casa? Eu estou falando de um inventário da sua vida. Na nossa língua, geralmente, inventário está bem relacionado no inconsciente coletivo com a morte. E quanto mais o defunto deixou, mais briga dá com quem ficou. Mas não é desse inventário que nós estamos falando. É de um inventário da vida. O que a senhora tem em casa? A pergunta não é o que não tens, a pergunta é o que tens. E a resposta dela, promovendo um inventário da vida, um catálogo de esperança, a resposta dela tem duas partes, que na língua portuguesa são divididas por uma vírgula, mas na língua original, a saber o hebraico, não há grafia de vírgula. O que há é um espaço de tempo entre duas sentenças. A primeira sentença da resposta da mulher é: a tua serva não tem nada em casa. Passa-se um tempo, mínimo que seja, e ela lembra: salvo uma botija de azeite. Se a intenção da mulher fosse dizer que ela tem apenas uma botija de azeite, teria ela dito: tem uma botija de azeite e nada mais. Mas não é o que ela diz. O que ela diz é: eu não tenho nada, e logo após ela se lembra: eu ainda tenho uma botija de azeite. Se você fizer um inventário da sua vida, você vai perceber que não há ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda, e não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. E quando aquela mulher para fazer o inventário da própria vida, ela percebe que tem muita coisa. Aliás, façamos uma conta juntos. Ela disse: eu não tenho nada. Depois ela lembra que tem uma botija de azeite. Agora, os 2 filhos já foram levados como escravos ou estão para ser? Então ela tem uma botija de azeite e tem 2 filhos em casa. Ah, ela não está debaixo de um viaduto, ela tem uma casa. Então eu não tenho nada, na verdade eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos e eu tenho uma casa. E mais, eu tenho acesso a um profeta poderoso que está na minha porta para mudar a minha história. A expressão eu não tenho nada é fruto da mãe de muitos males, que é a precipitação. Eu não sei você, de vez em quando eu me lanço sobre um precipício circunstancial ou emocional sem que ninguém tenha que me empurrar. A palavra precipitação vem de precipício. E essa mulher responde: eu não tenho nada, porque carece de fazer o inventário da vida, porque se fizer vai perceber que tem muita coisa. Sobre precipitação, eu gosto muito do exemplo de Maria Madalena no final do Evangelho de João, quando lança-se a luz ao jardim do túmulo. Os seus olhos estão encharcados de lágrimas, olhos banhados de precipitação, e a precipitação nos faz chegar a várias conclusões, dentre as quais eu não tenho nada. E quando aquela mulher, Maria Madalena, olha para o túmulo, ela chega, por causa de sua precipitação, a uma primeira conclusão: roubaram o corpo. Aquele túmulo foi emprestado por José de Arimateia, um homem rico, e os homens ricos daquele tempo tinham túmulos familiares incrustados na rocha de frente para jardins. Ela olha para o jardim em frente do túmulo de onde, julga ela, foi roubado o corpo, e vê um homem à distância. E quando ela vê esse homem à distância, ela chega a uma segunda conclusão: é um jardineiro. E quando ela se aproxima do suposto jardineiro, ela chega numa terceira conclusão: que o jardineiro está envolvido com o extravio do cadáver. Para onde é que levaram o corpo? Você tem que dar conta do corpo. É quando o suposto jardineiro pronuncia perto dela: Maria. A mesma voz que, segundo Lucas 8, expulsou dela os 7 demônios. E ela reconhece que é Jesus. E ela percebe que não roubaram o corpo, que não é um jardineiro, que o jardineiro não tem nada a ver com o extravio do cadáver. É o próprio Cristo ressurreto conversando e consolando aquela mulher, e depositando esperança no seu coração, até então precipitado. Mas a pergunta é:
Por que que vendo Jesus ela não reconhece, mas ouvindo Jesus ela o reconhece? A melhor resposta que eu encontro, analisando um outro texto, é Larry Crabb no seu livro Silêncio de Adão, quando ele diz que na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Às vezes, com os nossos olhos embaçados, Deus melhora a nossa percepção auditiva. E a minha oração é que você consiga ouvir a voz de Deus. Essa mulher agora é convidada a esquecer a sua precipitação e esquecer a ideia de que ela não tem nada. Ela tem. E é a partir daquilo que ela tem e não a partir do que não tem que Deus faz algo extraordinário na sua vida. O que nos leva a um terceiro princípio, versículo 3. E o princípio é: faça conexões relacionais. Estabeleça conexões relacionais. Agora o profeta olha para aquela mulher e diz: vai e pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. O que significa pelo menos duas coisas, pastor Ival. A primeira delas, concordam todos os comentaristas, que quanto maior a quantidade de vasilhas, maior a extensão do milagre. Quanto mais vasilhas, maior o milagre. Se conseguisse muitas vasilhas, muito seria o milagre. Poucas vasilhas, o mesmo raciocínio. Mas há uma outra faceta desse verso que eu quero chamar a sua atenção. Sabe por que essa mulher consegue muitas vasilhas? Porque era uma boa vizinha. Vizinha antipática, ninguém empresta vasilha. Vizinha rabugenta, vizinha que não sabe se relacionar. Eu imagino ela ou os seus filhos batendo em alguma das portas e dizendo: eu preciso de uma vasilha. A senhora? A senhora não olha a gente no olho, moça. A senhora não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo que até hoje a gente pediu para a senhora deu um sonoro não. Não tem vasilha para a senhora aqui, em absoluto. A senhora é maledicente. A senhora é a fofoqueira do bairro. Sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque era uma mulher que sabia viver em comunidade. E quem sabe viver em comunidade é um alvo pleno para os milagres dos céus. O Deus provedor age em comunidade. Quem trabalha com recursos humanos sabe, o melhor currículo garante a porta de entrada numa empresa. A forma como você se relaciona, constrói pontes e se conecta, te garante a porta de saída. Aquele currículo de 10 páginas, cheio de pós-graduação, inglês intermediário, ninguém é de ferro. Aquele currículo elaborado, às vezes exagerado, garante que você entre. Mas a forma como você se relaciona em comunidade garante que você saia. O Max Gerner diz o seguinte: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Tem muita gente talentosa que não chegou em lugar nenhum, porque não é sobre talento, é sobre saber viver em comunidade. O Deus provedor derrama da sua farta provisão no ambiente comunitário. Então, quer um conselho para essa noite? Seja generoso, seja cortês, seja fidalgo, seja liano. Pastor, acabou meu português aqui. Seja. Trate bem, construa pontes. Colégio Apostólico não abre as portas para Paulo o apóstolo, mas quando ele se conecta com Barnabé, a porta é aberta. José, na prisão do Egito, tem solicitude em discernir um sonho, e daí a pouco ele é o governador. Faça conexões relacionais. Tenha brilho nos olhos por aquilo que você faz. Mas há um quarto princípio, no versículo 4. E o princípio é: faça restrições. Faça restrições. Agora diz o profeta: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Se você está prestando atenção no texto, você já consegue identificar comigo uma coisa: que até o versículo 3, o milagre depende da relação daquela mulher porta de casa para fora, isto é, a relação com seus vizinhos.
A partir do versículo 3, o milagre depende da relação daquela mulher, porta de casa para dentro. Fecha a porta, diz o verso 4, sobre ti e sobre os teus filhos. O Deus provedor também trabalha com restrições. O Deus provedor é Deus de portas abertas, mas também é Deus de portas fechadas. E agora a orientação do profeta é: a senhora vai fechar a porta da sua casa, e agora não tem mais vizinho, agora é a senhora e os seus filhos. Fecha a porta. E eu quero te encorajar a fechar a porta da sua casa para várias coisas. Fecha a porta da sua casa para os valores contrários ao reino de Deus. Fecha a porta da sua casa para os conteúdos reprováveis à luz do Evangelho. Fecha a porta da sua casa para a esbanjação, para o consumismo exagerado. Alguém já disse com muita propriedade que o brasileiro compra o que não precisa com dinheiro que não tem para fazer inveja em quem não gosta. Fecha a porta. A sua vida não vai morrer se não trocar de telefone. Faça restrições. Precisamos fechar a porta. O Deus provedor também trabalha com portas fechadas. Eu tenho aprendido uma coisa à luz da Escritura. É claro. As pessoas que realmente têm muito recurso e que Deus, observando o coração de um mordomo fiel, faz com que essa vida ganhe provisões fartas e que viva com uma abundância deslumbrante. As pessoas que realmente têm muito recurso nessa vida são simples. É porque você tem uma parte da nossa sociedade que está na emergência e que conquista algum tipo de recurso e já se acha a última coisa da sociedade. A pessoa que mais merece honras, aplausos. Conquista alguma coisinha e já acha que pode destratar as pessoas, que está num patamar superior de racionalidade. Faz um primeiro intercâmbio e já volta dizendo sorry, esqueceu até a língua mãe. Mas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas nessa vida são simples. Há um tempo atrás eu tive uma oportunidade, junto com outros colegas pastores, nós fomos para um determinado lugar, e estava na nossa mesa uma senhora, que naquele tempo, e ainda hoje, era uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos pela Forbes. Ela está há vários anos da lista da Forbes, é evangélica, e estava nesse ambiente. Estava eu, 2 colegas pastores e ela. E aquela mulher trilionária levantou-se para servir café a mim e aos outros 2 pobres pastores. E eu disse: ô minha senhora, não faça isso. Eu vou pegar o café para a senhora. Ela disse: pastor, o privilégio da minha vida é servir, não me tire essa oportunidade. Eu falei: pois a senhora joga café em mim inteiro, da cabeça aos pés. Lave-me com café. Derrame-me café. Eu quero ter parte contigo. As pessoas que têm de fato são simples. A simplicidade é o que há de mais sofisticado nessa vida. Faça restrições. Quinto princípio, versículo 5. Trabalhe em equipe. Diz o texto sagrado: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe traziam as vasilhas e elas enchia. Perceba o trabalho em equipe. Os meninos corriam atrás de vasilhas, carregavam vasilhas para cá, e ela, obedecendo ao comando do profeta, da sua botija, num ato extraordinário de fé, ela vai preenchendo essas vasilhas, e a botija não para de jorrar azeite enquanto tem vasilha. Eles carregam vasilha, e a mãe exerce a figura da fé, despejando daquela pequena botija, de forma extraordinária, sobrenatural, milagrosa. Cada um fazendo a sua parte.
Em qualquer ambiente social, quando tem gente fazendo demais, é porque tem gente fazendo de menos. Numa família, quando tem gente fazendo demais, é porque tem gente fazendo de menos. Numa igreja, quando tem gente fazendo demais, é porque tem gente fazendo de menos. Numa empresa, quando tem gente fazendo demais, é porque tem gente fazendo de menos. O Deus provedor ama trabalhar com gente que sabe se engajar em equipe. Não existe carreira solo no reino de Deus. Os projetos de Deus são comunitários. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. E nós precisamos rogar ao Espírito que nos revista dessa humildade santa de saber dividir. Porque tem gente que está sobrecarregada, porque realmente está perto de um monte de gente encostada. Mas tem gente que está sobrecarregada porque não quer dividir e acha que só eles faz bem feito. Lá na igreja nós temos uma regra com o pessoal da administração na hora de contratar. O administrador vai lá e pergunta as qualidades, a pessoa diz as várias qualidades que tem. Mas na hora de perguntar o defeito, se responder essa palavrinha está fora. A palavrinha é perfeccionista. Porque até o defeito quer subconscientemente apontar para uma qualidade. Pessoas que não sabem reconhecer os seus defeitos não servem para trabalhar em equipe. Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Não, isso é uma qualidade. Fala os seus defeitos. Fala. Tem uma invejinha aí, não? Uma soberbinha de nada. Uma egolatria. A gente precisa saber trabalhar em equipe. Você já teve um dia mau? Eu já. E o dia mau não é o melhor dia para você aconselhar pessoas. Uma senhora me procurou lá na igreja. Pastor, não aguento mais a minha casa. Eu não aguento mais a minha família. Eu faço tudo sozinho. Ninguém presta naquela casa. Eu sou o para-raio de todo mundo. Eu sou igual uma esponja absorvendo o problema de todo mundo. Naquela casa ninguém presta. Eu não sei como que eu fui escolher tão mal essa família. Aí eu estou ouvindo, né? Mas aí ela fala uma coisa que vai no meu coração e eu não aguento. Eu não sei o que essa família vai ser sem mim. Eu disse, uma família sem a senhora. Acho que eu não estava medicado. Vai ser uma família sem a senhora. A senhora quer saber uma coisa? Talvez um monte de gente que vive encostada porque a senhora acha que tem condições de fazer tudo, vai ter que começar a produzir. Talvez o ambiente fique mais leve, porque a senhora parece que não gosta desse povo. Pastor, o senhor está falando sério? Não, veja bem, minha senhora, eu não estou orientando a senhora a sair de casa. Eu estou dizendo que em resposta à sua pergunta, o que vai ser dessa família sem mim, eu estou dizendo, vai ser uma casa sem a senhora. Bem, depois eu fui caminhar para consertar e disse, nós somos contra o divórcio, a senhora não deve sair de casa, e eu quero te encorajar a ter força, porque existe um novo amanhã. Veio o pastor de novo, né? Tem um novo amanhã para a senhora, não vamos desistir dessa família não, vamos cuidar dessas emoções. Acho que não adiantou muito, ela saiu da igreja. 6, versículo 6. Não pare até acabar. Não pare até acabar. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse, trazei-me mais uma. E ele respondeu, já não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. O azeite só parou de jorrar quando as vasilhas cessaram. Sabe qual é o princípio aqui? Não pare até acabar. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu senhor ele o encontre trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vá até a última gota. Quantos sonhos
deixaram de ser estabelecidos, faltando tão pouco para que acontecessem? Quantas virtudes deixaram de ser alcançadas? Quantos projetos familiares ficaram engavetados, faltando um pouquinho para a mão provedora de Deus aparecer e dar um grande empurrão, um avanço, um impulso? O princípio é: não pare até acabar. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, 17, nos versos de 8 a 24, Elias chega em Sarepta e tem lá uma outra viúva, igualmente com carestia, igualmente com problema de dinheiro, só tem um pouquinho de coisa na sua despensa, mas diz o texto que quando Elias entra em Sarepta, aquela senhora está apanhando lenha. A pergunta é: por que essa mulher está apanhando lenha se a despensa está desabastecida? Porque a gente não para até acabar. Que não importe a situação que você vive, o Senhor te encontre apanhando lenha e acreditando que a mão provedora dele a qualquer momento vai fazer alguma coisa em seu favor. Sétimo e último princípio, versículo 7. Façamos uma pequena revisão. O primeiro princípio está no verso 1. Faça investimentos espirituais. O segundo princípio está no verso 2, faça um inventário da vida. O terceiro princípio está no verso 3, faça conexões relacionais. O quarto princípio está no verso 4, faça restrições. O quinto princípio, no verso 5, trabalhe em equipe. O sexto princípio, no verso 6, não pare até acabar. O sétimo e último princípio, no verso 7, viva o milagre da provisão. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e este a disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Duas coisas são importantes para nós aqui. Agora é o momento daquela mulher experimentar reviravolta, experimentar a mudança da sorte, experimentar a provisão divina em chuvas torrenciais. Agora chegou o momento daquela mulher experimentar o extraordinário. Ela não tem que fazer mais nada, agora ela tem que viver a provisão. Chega ao conhecimento então do profeta, que aquela mulher tem várias vasilhas cheias de azeite, que naquele tempo era uma moeda comercial, sinônimo de provisão. E duas coisas são importantes aqui nesse sentido. A primeira delas, Deus não faz milagre em coisas, Deus faz milagre em gente. É por conta de talvez uma mente materialista, esse milagre consolidou-se no nosso discurso como o milagre da multiplicação do azeite. Mas o verdadeiro milagre do texto não é multiplicação do azeite, porque Deus não tem compromisso com botija e Deus não tem compromisso com vasilha, Deus tem compromisso com gente. Esse milagre é para ser conhecido por nós como o milagre da mãe com os 2 filhos em casa. O milagre da mãe que agora pode dormir e dizer: ninguém tira os meus meninos de mim. O milagre da família unida. O azeite é só um pretexto. O Deus provedor cuida de gente. Pergunte para qualquer mãe do mundo, qualquer uma, as senhoras mães presentes aqui, qualquer mãe que seja indagada: a senhora quer uma cobertura duplex de frente para a praia, ou a senhora quer o seu filho liberto das drogas? Ela dirá: eu posso morar numa palafita, liberta o meu garoto. A senhora quer toneladas de ouro ou o seu filho quebrantado na presença do Senhor? Ela dirá: eu posso viver na média da média da média e nunca usar nada de ouro. Traga o meu filho para a presença do Senhor. Pergunte para qualquer mãe do mundo: a senhora quer um carro importado ou o seu filho curado? Ela dirá: eu ando a pé, cura o meu menino. Deus não faz milagre em coisas, Deus faz milagre em gente. Viver o milagre da provisão é saber que o Deus provedor está disposto a multiplicar tudo o que nós estamos dispostos a partilhar.
Não é a prosperidade do discurso mercantil e nem a pobreza de uma piedade falsa, é a provisão divina. Um Deus que supre a necessidade, um Deus que multiplica aquilo que eu partilho, que é um conselho espiritual para essa noite. Você que tem condições, procura ver o estado da geladeira da sua mãe, procura ver o estado da geladeira do seu pai, procura ver como que estão as contas dos seus familiares. À medida que você partilha, Deus multiplica. O compromisso de Deus é com gente. Faça isso. Procura saber como é que eles estão. Dê um passo além de piedade. Procura saber como é que está o seu cunhado, a sua sogra. É exigir demais, né? Mas por fim, viver o milagre da provisão significa que toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. Se me permite, pastor Hernandes, pastor Ival, algo bem pessoal. Sou muito comedido com os exemplos próprios, aliás, nem os faço regularmente. Mas aproveitar esse ambiente íntimo, uns 10 mil pessoas online. A minha família vem de vários ciclos de pobreza. Eu venho de 4 gerações de alcoólatras, cujos casamentos não deram certo e todos passaram por processo de falência material. E o Deus provedor tem sido bom conosco. A minha mãe mora em outro estado, minha querida mãe. Meu pai já é falecido. Eu me lembro que um dia eu estava para ganhar um recurso. E no dia que eu estava para ganhar esse recurso, veio algo forte no meu coração dizendo: esse recurso que vai vir na sua mão, você não sabe quanto é, você precisa enviar para sua mãe. Me veio isso no coração. E chegou o dia de eu receber aquele recurso. Eu nunca recebi um recurso tão alto. Aí eu falei: meu Deus, era esse mesmo? É. Aí eu fui fazer o Pix. Uma das coisas boas do Pix é que não dá para você mudar de ideia. No instante que cai lá, minha mãe liga chorando. Ela estava no caixa do supermercado, na cidade dela, no interior do Pará. Ela estava para devolver cerca de metade dos mantimentos, porque o dinheiro dela não estava dando. Enquanto ela estava conversando com a caixa, para tirar os produtos, toca a continha dela. E ela diz: a senhora pode terminar de passar e espera, porque eu tenho mais coisa para comprar. Deus multiplica tudo que a gente partilha. Viver o milagre da provisão é saber que o compromisso de Deus é com gente. Eu quero te encorajar a ser generoso, porque a alma generosa prosperará. E por fim, toda a Bíblia Sagrada aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o início do Pentateuco, quando ele é aquele que vai pisar na cabeça da serpente, nos 12 livros históricos, nos quais ele é o herdeiro definitivo do trono, nos poéticos sapienciais, em que ele já se assenta no alto e sublime trono, nos 17 livros proféticos, que ele é tanta coisa. Ele é aquele que vai converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o sol da justiça, que traz cura nas suas orlas. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Segundo Reis 4:7 aponta para Jesus. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Paga a tua dívida significa: eu estou redimindo o seu passado. Viva do resto significa: eu estou garantindo o seu futuro. E o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, não com azeite, mas com o seu precioso e puro sangue, que segundo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebeste dos vossos pais, mas
pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos e manifesto nos últimos dias por amor de vós. Então, não foi com óleo de uma botija, mas com sangue de um corpo inocente, traspassado no seu lado, cuspido no seu rosto, ferido, ensanguentado, humilhado. Jesus estava na cruz, pagando a nossa dívida e garantindo o nosso futuro. Eu estou redimindo o seu passado, diz Jesus, e eu estou garantindo o seu futuro. Segundo Reis 4:7, aponta para Jesus. A provisão não é um ambiente, a provisão não é um conjunto de regras, a provisão não é uma campanha, a provisão não é um factoide religioso ou uma relação comercial religiosa. A provisão é uma pessoa. E essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é salvação, libertação e provisão. A salvação não é um discurso, a salvação não é um ambiente, a salvação não é um conjunto ideário, a salvação é uma pessoa. E essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. O Deus provedor tem um nome, o nome é Jesus, que redimiu o nosso passado e garantiu o nosso futuro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.